dos títulos que eu ganhei, talvez esse seja o mais difícil. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Mauro, eu sempre falo que o título de 89 da história recente do Botafogo, talvez da história, seja o mais importante. Porque você chega ali no Botafogo e quando você chega eram quase 20 anos sem um título, sem nada. É verdade. Só torneios inícios e torneios pela Europa que o Botafogo conquistava, mas sem um título oficial. A pressão como que era? Eu nunca ouvi de um jogador sobre a pressão que vocês tinham ali dentro. Entre vocês, que começam um campeonato, chega o Espinosa, o time vai ganhando corpo, vai ganhando corpo, vai ganhando corpo. Como que foi a noite pra vocês antes daquele segundo jogo contra o Flamengo? Aquele 1-0 que dá o título carioca. Como foi dormir ali, sabendo que, cara, amanhã a gente pode acabar com esse jejum de 21 anos. Como que foi pra vocês a noite anterior ao título carioca contra o Flamengo? Olha, eu não lembro assim, certo, né, como é que se eu dormi bem ou não. Você tem uma expectativa, né? A ansiedade estava grande entre vocês? Mas assim, Thiago, o que acontece? A gente foi construindo, né, toda uma situação, né? Desde 88, quando eu cheguei no Botafogo, né, encontrei junto com o Paulinho Criciúma, o Marinho, né, nós viemos os três, né, vindo do O Bangu. Delay chega com vocês também? O Delay estava lá também. Eu acho que já estava lá. O Delay já estava, né? Estava lá. É difícil lembrar de tudo, né? Assim, mas acho que o Delay certinho. chega, não lembro se chegou em 88 ou em 87. 88, acho. 88, 88. Né? E aí foi um ano assim de conhecimento, um ano de aprender, conhecer como é que era o clube, né? Mas foi importante para mim a chegada no Botafogo, porque voltar a um time de torcida, né? Um time que tinha força, tudo. E aquilo ali foi bom, porque eu pude, né, fazer com que as coisas voltassem como eram anteriormente, né? Então, a possibilidade, né, do título, eu acho que a gente foi conquistando aos poucos, né? Foi conquistando aos poucos, construindo, né, com jogadores que estavam ali, com alguns jogadores que chegaram. A chegada de Espinosa foi importante, né? O Emil Pinheiro, acho que ele conseguiu também dar uma segurada na questão de contratações, né? E reduzindo mais assim, o grupo, porque o que a gente precisava era de ter um bom grupo, mas não muito inchado, jogadores que estivessem focados, né? Focados e comprometidos com aquele objetivo, né? Que eu sempre falo que dos títulos que eu ganhei, talvez esse seja o mais difícil do Botafogo de ter conquistado. Por quê? Porque não era só questão técnica, era questão que nem você falou, a questão mental. Os jogadores tinham que estar prontos para poder entender que a gente ia sofrer, que a gente ia passar por dificuldades. Algo semelhante ao que os jogadores talvez deste ano possam sentir com a torcida, que o Botafogo não ganha um título brasileiro desde de 95. E, claro, nenhum participou desses 28 anos sem o Botafogo conquistar algo a nível nacional. E vocês também não estavam ali nos 21 anos. Você acha que essa pressão que vocês tinham, esses caras que estão lá no Botafogo agora, eles também têm que saber lidar com isso para tentar, de alguma maneira, não ter essa pressão externa para dentro? Você acha que isso é importante? Não, eles vão ter uma pressão. Não é igual a que a gente teve, né? Porque a gente tinha a pressão de não ganhar. O Botafogo não ganhava 21 anos. Então, aquilo ali era motivo de chacota também. Então, a torcida entrava... ia no campo, ia apoiar e tinha que ouvir o parabéns para você, aquele famoso, né? Que era uma coisa que incomodava na torcida do Botafogo, não é normal. Quem é que vai gostar de ouvir um negócio desse? E aí você tinha aquelas situações que apareciam, vai ser agora, vai ser... E aí, em alguns momentos, a gente não conseguiu fechar o campeonato, não conseguiu o título, não conseguiu o primeiro turno, né? A Taça Guanabara a gente não conseguiu, mas aí depois classificou e foi para a final de novo, e aí empatou com o Bangu, né? Foram jogos assim que escapava e aí parecia que não ia dar, né? Teve um jogo contra o Flamengo, a gente estava perdendo 3-1. Aí o Gonçalves
Cava a vaga no Botafogo. Não sei. Ali o negócio estava feio, o negócio estava complicado. Porque se perde ali, ia ser muito difícil de... Porque é uma questão também até mesmo de... O mental. a parte mental, ela tinha muita influência. Se perdesse aquele jogo, é difícil saber se ia ter uma repercussão tão grande assim, né? Porque a gente estava muito assim, unidos, né, por aquele objetivo. Mas ia atrapalhar muito perder um jogo que nem aqueles. Então, até em termos de classificação, nem lembro o que poderia acontecer. Mas não seria bom, porque a parte moral também é importante. É perder um jogo para o nosso adversário direto, naquele momento ali. Então, a gente acabou conseguindo empatar o jogo. E aí depois, no jogo entre Botafogo, entre Vasco e Flamengo, o Vasco ganhou do Flamengo e nós fomos para a final com a vantagem. Então ali o negócio mudou. Ali também a gente acho que ganhou uma força, né, de entender que aquele momento ali era nosso.